Conseguimos entrar, finalmente. Boa noite, amigo, tudo bom? Boa noite, amigo, tudo bom? Oi, amigo, oi, Ale, tudo bom? Boa noite, gente. A gente tá se organizando aqui, tecnicamente, para já já a gente começar nosso bate-papo, tá bom? Vão entrando aí. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Digam aí. Mari falou que é tua fã, amigo. Oi, Mari, saudades de tu também. Tá dando para ouvir bem? Tá, beleza. Então, acho que a gente já pode ir começando. E a gente vai esperando o pessoal chegar. Falaram aí que o áudio tá um pouco assíncrono. Vamos deixar salvo sim, sem problemas. Tá, então vamos começar. É, Então, gente, boa noite. Obrigado a todos que estão participando da live. No meio da semana é um pouquinho difícil. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira acadêmica, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, né? Eu convidei hoje meu amigo, melhor amigo, Lucas, meu irmão aí da área acadêmica. Lucas, ele também é médico. Ele foi da minha turma, né? E acabou se formando junto comigo. E Lucas, a gente fez mestrado na Federal junto, né? E agora Lucas, nesse ano, conquistou aí uma vaga com bolsa para Alemanha e para a Suécia, em Heidelberg e em Uppsala. Então a gente vai falar um pouquinho como é que foi esse processo de aplicação. A gente fez o mestrado pela Federal em Inovação Terapêutica aqui. E eu tive também a oportunidade de ter sido aprovado no doutorado direto, logo quando saí da graduação. Apesar de não ter optado por fazer, né, eu fiz residência junto com o mestrado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria, começando, para Lucas falar um pouquinho aí, se apresentar. Mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa proveitosa. O Lucas tem muita coisa aí para ensinar pra gente. Né, amigo? Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Acho muito legal poder estar aqui falando sobre questão de carreira acadêmica, né? Sobre essas etapas aí da nossa vida que são super legais. Eu acho que é um assunto muito, muito bacana de se conversar. Estou super ansioso aí para ver o que a gente vai poder falar a respeito, ver as perguntas do pessoal, enfim. Então, me apresentando assim rapidamente, como você já falou, eu fiz medicina, né, também, a gente chegou a estudar junto aí por um tempo. Cheguei a fazer intercâmbio também durante a faculdade. Estudei lá na Itália por um ano, pelo Ciência Sem Fronteiras, e eu acho que todo mundo que passa um tempo assim estudando fora começa a ter uma certa ansiedade a mais para ter uma nova experiência de sair do país novamente, porque, enfim, é uma experiência muito, muito bacana. E depois disso, né, eu comecei a me planejar para conseguir ter enfim, uma nova experiência estudando fora do país, ou com mestrado, doutorado. E aí eu decidi aplicar já para alguns programas, né, nesse ano. Além da graduação em medicina, eu também fiz o curso em Relações Internacionais e estou terminando agora o mestrado aqui na UFPE, em Inovação Terapêutica, como o Marcelo falou. E eu acho que é isso, a princípio. Estou trabalhando hoje em dia, né, como médico, trabalho em emergência, trabalho como evolucionista de clínica médica, enfim, vamos lá. Então, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, assim, em relação à carreira acadêmica em si, né? Acho que hoje em dia a gente tem cada vez mais gente tentando entrar aí na carreira acadêmica, principalmente no meio médico. Mas eu ainda vejo muita gente assim, por que que eu deveria fazer um mestrado, um doutorado? Às vezes a impressão que dá é que as pessoas pensam mais em mestrado e em doutorado quando elas já têm uma carreira estabelecida, né? E fazem isso mais por uma questão de título, né? A gente sabe que para prova de concurso, por exemplo, o título de mestre ou de doutor pesa. E às vezes a pessoa não sabe exatamente o que é que a carreira espera, ou, por exemplo, que um mestrado, doutorado difere aí, por exemplo, de uma residência
no caso dos médicos, ou de uma pós-graduação de forma geral. O que é que tu acha, assim, em relação a... Existe um momento, existe um perfil de pessoa, assim, para fazer um mestrado, um doutorado? Então, eu acho que, de um modo geral, assim, isso é uma questão que é muito comum. Até a gente também, quando se formou, né, ficou pensando, e agora a gente vai para residência, a gente vai para um mestrado, um doutorado, enfim. E eu acho que tudo depende muito do seu objetivo principal, sabe? Das suas metas de curto, médio e longo prazo. E além também do que você pretende fazer para a sua carreira, né? Porque a gente sabe hoje em dia, apesar de ser um meio tradicional aquele caminho que geralmente a maioria do pessoal segue quando faz medicina, de terminar a graduação, ir para a residência e depois de um tempo começar o mestrado e doutorado, a gente tem várias outras opções também de carreira na área médica. Você pode trabalhar como pesquisador, você pode trabalhar com consultoria, com empreendedorismo, enfim, tem muitas possibilidades. E quando a gente fala de ir para fora do país, eu acho que a carreira de pesquisa é uma das opções mais válidas, na real. Então, tudo depende muito do que você pretende fazer, né? Enfim, para mim, por exemplo, eu pensei muito também a respeito do que fazer primeiro, dentre as duas opções. E, bem, me pareceu ser mais interessante começar por pesquisa, até porque como eu tinha muito essa vontade de sair do país, eu não sabia ainda se eu, enfim, não sei até o momento se eu vou querer voltar para o Brasil ou não. Então, para mim não faria muito sentido, na verdade, fazer residência antes de ter essa experiência, porque a gente sabe que muitas das vezes que você faz residência aqui no país, quando vai lá para fora, você não consegue às vezes revalidar a sua especialidade, é um pouco mais difícil de conseguir fazer isso. Então, eu acho que essa é uma das principais dicas que eu teria para dizer. Se você pretende ir para fora do país ou você ainda não está totalmente decidido com relação a isso, eu realmente acredito que fazer a residência no segundo momento possa ser mais interessante, sabe? Já no país que você quer estar. Tanto pela questão de revalidação, como também pela questão de networking, né? Porque a gente sabe que é muito importante você ter contatos também no meio que você vai estar se formando, na sua especialidade, enfim, até para você conseguir um emprego depois. Então, tudo isso também pesa e é uma das questões a serem consideradas. Por outro lado, eu vou dizer também que tem o lado negativo de não ter entrado na residência direto, que eu acho que foi exatamente a questão de conteúdo mesmo, porque para você fazer pesquisa é essencial que você tenha conhecimento técnico, né? Então, às vezes eu sinto que se eu tivesse feito uma residência, por exemplo, antes de ter começado o mestrado, de ter vindo para a pesquisa, eu teria muito mais conhecimento técnico para poder desenvolver as minhas pesquisas também. Então, enfim, você termina tendo que pesar aí os dois pontos. Para fazer pesquisa, não é obrigatório você ter uma residência, obviamente. Você pode ir para fora, inclusive, ter carreira de pesquisador sem ter passado por uma residência médica. Mas eu acho que é uma coisa que pode ajudar bastante aí para você, enfim, na sua própria carreira como pesquisador também. É um pouquinho diferente, né? Acho que se complementa aí nossas vivências. Eu acabei entrando no mestrado com a residência, né? Então, algumas pessoas me perguntam assim, o que é que você acha? Dá para fazer um mestrado com a residência junto? Dá, né? Eu e outras pessoas somos a prova viva de que dá. Inicialmente, quando eu apliquei para os programas lá aqui da Universidade Federal de Pernambuco, eu consegui a aprovação no mestrado, né, que a gente faz junto, e também no doutorado direto, né? Para quem não sabe, o doutorado direto é justamente quando você sai direto da graduação e passa para o doutorado. De forma tradicional, a gente geralmente tem é como se fosse essa hierarquia, né? Essa cronologia. Você faz a graduação, depois você entra no mestrado e depois você entra no doutorado como tem no mestrado um requisito. Mas alguns programas, e isso tem sido muito comum, principalmente no país já é muito comum, no sul-sudeste, lá fora nem se fala, mas alguns programas aqui no Nordeste, em Pernambuco, a gente tem dois, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, você já poderia sair direto da graduação e ir direto para o doutorado. Como era uma coisa assim que eu achava muito difícil e tal, a gente, enfim, acabei aplicando para as duas coisas, né, para ter aí várias possibilidades, mas eu não achei inicialmente não tinha pretensão de fazer residência, né? Eu acabei fazendo a prova de residência mais por ser treineiro, assim, digamos assim, mas meu foco realmente era mais área acadêmica inicialmente. Só que eu acabei passando nas três coisas e aí, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar em novembro, os resultados saíram para dezembro, janeiro.
eu realmente na prática senti eu sinto que a faculdade de medicina não nos prepara para a vida profissional, principalmente para a gente que está entrando na emergência. Então, eu acabei optando por fazer o mestrado, né? O doutorado seria impossível de fazer com a residência, mas optei para fazer o mestrado junto com a residência e, sinceramente, foi bastante difícil. Assim, eu fiz clínica médica aqui no Hospital de Servidores, né? E aí, assim, no R1 eu comecei a fazer junto, mas era muito difícil, assim. A gente sabe que no R1, seja da especialidade ou da subespecialidade, o tempo é muito corrido. E eu acho muito difícil você conciliar fazer um mestrado, em que você vai estar estudando uma coisa super específica. Então, meu mestrado foi em cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, a raridade, a especialidade da cardiologia, que nem todo cardiologista sabe, e ao mesmo tempo fazer uma especialidade lato sensu, como é a residência médica, ou seja, estudar uma área muito geral. Clínica médica é tudo de medicina quase, que não é cirúrgico e que não é pediatria, basicamente. E aí, assim, o que eu geralmente recomendo, assim, se você quer fazer residência, se você quer fazer mestrado, acho que o caminho, você pode fazer as duas coisas, né? Como o Lucas acabou entrando direto no mestrado, isso é uma possibilidade, depois fazer a residência. Mas atualmente, assim, principalmente com a competitividade do mercado, eu acho mais direto você conseguir entrar na residência, terminar a residência e depois terminar o mestrado. Até porque, como a gente vai conversar, a seleção do mestrado, ela não é uma seleção que depende muito de prova, de conteúdo programático, como é a residência, né? E aí, se você está saindo ali no sexto ano de medicina, direto da graduação para a residência, acho que a possibilidade de você passar no lugar que você quer acaba sendo maior, né? E aí depois, para você conseguir entrar no mestrado ou no próprio doutorado, é mais fácil. Mas no meu R2, por exemplo, eu acabei conseguindo aí fazer a maior parte do mestrado, né? Mas acaba que você não consegue dar conta de fazer as duas coisas tão bem quanto você gostaria. Então, acho que se eu pudesse ter voltado atrás, eu teria feito só a residência, sabe? E feito o mestrado. Eu teria aproveitado o melhor das duas coisas. Não sei o que é que tu pensa sobre isso. Eu acho que, de um modo geral, se fosse para, enfim, se eu tivesse decidido, por exemplo, você quer realmente seguir carreira no Brasil, eu acho que vale a pena realmente começar pela residência, até para ter mais realmente a questão do conhecimento técnico, antes de começar a enveredar para a pesquisa. Mas caso você esteja pensando realmente em ir para fora do país, eu acho que vale a pena pensar direitinho, porque às vezes talvez não compense tanto. Para mim, por exemplo, eu tenho pensado em fazer residência lá na Alemanha, agora quando eu for viajar para lá, né, depois de terminar o mestrado. E até porque, assim, uma das coisas que você tem que ter obrigatoriamente quando vai fazer residência lá fora é a questão da fluência no idioma. Então, eu, por exemplo, que não sei praticamente nada de alemão até o momento, para mim vai ajudar muito passar esse tempo lá antes, fazendo o mestrado, para poder fazer a residência posteriormente. Então, eu acho que não compensaria tanto fazer a residência antes nesse caso. Para mim, vale muito mais a pena começar pelo mestrado mesmo, mas é Ó, algo a muito particular. pergunta aqui, acho que você que está se preparando aí para ir para fora e já pensando em fazer residência, pode conversar um pouquinho. Ela perguntou: como melhorar o currículo ainda na faculdade para aplicar para uma residência fora do Brasil? E aí, alguma dica? Então, eu acho que realmente são dois momentos bem distintos, assim, para você começar. Na verdade, quanto antes você começar a se preparar para ir para fora, melhor realmente. De um modo geral, o que eu percebo com relação aos programas lá fora, no país, diferente daqui do Brasil, que você vai se candidatar para um programa de mestrado, doutorado, geralmente é algo muito mais objetivo. Você vai olhar lá o edital, tem aquelas normas, né? Enfim, vai ter tal coisa, conta tantos pontos. Você pode ter, sei lá, 20 artigos publicados, mas geralmente vai ter um limite. E, enfim, se você tem dois ou três, de repente já atingiu a nota máxima e não vai fazer diferença. Muitas vezes fazer intercâmbio não faz diferença, enfim, tem muita coisa que não vai pontuar nada. Mas lá fora, pelo menos, eles consideram muito, principalmente questão de soft skills, como a gente fala, né? Enfim, questão de é, inteligência emocional, de relacionamento interpessoal, enfim, de protagonismo, sua história de vida também, suas motivações, tudo isso pesa. Então, eu acho que vale muito a pena você começar a se organizar pensando em tudo isso. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi até um feedback que eu recebi durante a entrevista, foi, por exemplo, o fato de ter mostrado uma certa
um certo protagonismo, digamos assim, sabe? De, por exemplo, a gente queria muito fazer um grupo de pesquisa e não tinha nenhum na faculdade, enfim. E aí a gente foi e fundou um grupo de pesquisa, então não é apenas você esperar para participar de certos projetos, você pode também ir atrás, fundar projetos, organizar eventos, sabe? Se você está à frente das coisas, participar de diretório acadêmico, enfim, isso também pesa bastante. Você tem que mostrar que você tem realmente interesse e vai atrás, sabe? Cria oportunidades. Essa é uma das coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu lembro que além da questão de pesquisa, que a gente não tinha, né, durante a faculdade, um grupo de pesquisa realmente, por exemplo, uma coisa que eu não vejo aqui é a empresa júnior, que é o que eu gostaria muito de ter participado também durante a faculdade de medicina. E é uma opção, por exemplo, que poderia ser criada. Tem algumas universidades aqui do país, como na USP, por exemplo, já existe empresa júnior de medicina e tudo mais. E aqui, por aqui, até onde eu saiba, pelo menos não tem ainda. Enfim, existem várias oportunidades que ainda podem ser criadas e que, enfim, você que está assistindo a live aí pode estar à frente disso para, enfim, vai ser um diferencial para você lá fora. Além disso, fazer monitoria, como a gente sabe, fazer iniciação científica, voluntariado é uma coisa que pesa muito também, geralmente lá para fora. E voluntariado é uma coisa que você pode fazer tanto na graduação quanto se já for formado, por exemplo, né? A questão das notas também é algo que é importante, mas não é definitivo. Por exemplo, para mim, essa é uma questão que muita gente pergunta às vezes, tem que ter notas perfeitas, por exemplo, para conseguir passar lá fora. Não é obrigatório, enfim, é uma coisa que ajuda muito. Tem seleção também que estabelece um valor mínimo de média que você tem que ter para poder participar, mas eu, por exemplo, não me formei com uma média tão boa assim em medicina, por exemplo. Na minha outra graduação de Relações Internacionais, a média era bem melhor, mas assim, eu quase não consegui usar ela para nenhum programa, só de saúde pública, na verdade. E aí o que me ajudou foi fazer o mestrado na Federal, que aí eu consegui uma média bem melhor e consegui me inscrever com ela, sabe? É uma opção. De repente, para quem não tem uma média tão boa, procurar fazer algum outro grau de estudo, enfim, algum mestrado, por exemplo, que geralmente é mais fácil conseguir uma média melhor e você pode reutilizar. Mas, enfim, acho que basicamente é isso. Uma coisa que eu percebo é quando o pessoal, por exemplo, o pessoal fica muito desesperado quando vai fazer prova de residência, né? Principalmente para quem faz aqui para SES Pernambuco, o pessoal foca muito nisso, de nota, né? Então, se teve uma nota boa, se você fez 1 milhão de atividades extracurriculares. A impressão que eu tenho quando você vai aplicar, por exemplo, para uma entrevista numa residência como na USP ou na Unicamp, ou quando você vai aplicar para um programa de mestrado, seja aqui ou seja no exterior, uma coisa que é muito valorizada, como você falou aí, é a questão do protagonismo, né? Saber de que forma que você foi responsável pela sua formação, por criar ou por tentar ajudar aquela comunidade, as pessoas da sua faculdade, as pessoas da sua região, né? Então a questão do voluntariado acaba entrando muito aí, mas também a questão de ter um mentor, né? Então você ter aquele professor que conhece bem, que faz uma boa carta de recomendação. Não, você não precisa ser um gênio, ter produzido 1 milhão de artigos, mas se você tem uma carta de um professor que lhe conhece bem, fala que você era um aluno que frequentava as aulas e estava ali sempre questionando, fez projetos extracurriculares com eles, teve iniciativa, por exemplo, de fazer um grupo de estudos ou de ir atrás de uma pesquisa, que pode ser o seu PIBIC, por exemplo, ou até o TCC nas faculdades que exigem, isso é muito valorizado. Agora, essa questão de nota lá fora, apesar de ser uma exigência, não é algo de fato que eles pesam tanto. Às vezes, por exemplo, você pode ter tido um momento ruim de vida, ter tido uma nota ruim em um determinado semestre, mas você fala, ó, eu passei por isso, eu fiz isso, tentei, não era muito bom nisso, mas nisso daqui eu sou melhor e tentei melhorar o que eu era ruim dessa forma e tal, eles dão muito valor a isso, né? E assim, assim, geralmente quando você vai aplicar de fato para residência lá fora, você tem uma nota, né, de corte aí para você passar para as entrevistas, mas acaba que a entrevista é o que vai definir. E aí, a entrevista eles vão pesar muito mais essa questão extracurricular de quem você é como profissional do que de fato a sua nota isoladamente, né? Me diz uma coisa, como é que foi o processo para aplicar lá para a Alemanha? Você acha que tem muita diferença, por exemplo, do que foi aplicar para a Federal? Como é que é?
De um modo geral, a gente vê que os programas lá fora eles seguem geralmente uma ordem que é praticamente comum assim entre a maioria deles. Você tem que ter, por exemplo, o currículo, que no caso das universidades europeias, por exemplo, a gente tem o Europass, que é um modelo de currículo europeu, é como se fosse o Lattes aqui para a gente, né? Enfim, já é um modelo pré-estabelecido. Tem que mandar também o histórico da graduação. Tem as cartas de recomendação, que geralmente são duas, na maioria dos casos. E preferencialmente você manda uma de algum professor, né, da área acadêmica e outro da área profissional. Se você não tiver ainda trabalhado e tudo mais, você pode mandar duas cartas de professores, por exemplo, da graduação. Eu, apesar de já estar começando a trabalhar há pouco tempo, ainda preferi mandar duas de professores, porque eu achava que, enfim, me conheciam melhor e tudo mais, acho que tinha mais a acrescentar e Tem deu muito. certo, sabe? E além disso, também tem a questão da carta de motivação, né? Que aí você pode, inclusive, esclarecer alguns pontos aí da sua trajetória acadêmica, como chegasse a pontuar aí se teve algum momento difícil na sua formação e etc., que afetou seu desempenho. Você pode falar a respeito, você vai trazer sua motivação, né, para o programa, enfim. De um modo geral, eu acho que são esses os pontos aí que todos os programas eles vão pedir que você tenha, além dos documentos, né, juramentados e tudo mais. Aí, assim, algumas especificidades de alguns programas, eles podem pedir, por exemplo, um projeto de pesquisa, apesar que na maioria das vezes o projeto só é pedido para os programas de doutorado. E no caso, por exemplo, do MEXT, que é um programa do Japão, que lá você aplica para a bolsa de pesquisa, não é bolsa de mestrado e doutorado. Você entra no mestrado ou doutorado já quando estiver lá no país, na verdade. Então, eles pedem projeto de pesquisa. E em alguns casos também pode ter alguma prova, né? Que, enfim, vai ter os conteúdos específicos, prova e entrevista, na verdade. Mas de um modo geral, os documentos são esses. Uma coisa que às vezes varia um pouquinho de lugar para lugar, né? Então, não sei se contigo lá na Alemanha foi assim, mas, por exemplo, quando eu estava olhando para oportunidade de doutorado, mestrado no Canadá, Estados Unidos, muitos programas, muitas universidades, elas exigem que antes de você aplicar para o programa, você já tenha um orientador. Aqui no Brasil, em algumas universidades, é assim, digamos assim, oficialmente não, mas é de bom tom que você já tenha um orientador. Na prática, No nosso caso, por exemplo, como a gente saiu de uma universidade particular, que não, a gente acabou indo para a federal, a gente teve esse contato, tentou falar com o pessoal lá da federal para tentar conhecer, se apresentar, falar, entender a área de pesquisa, para a gente tentar saber no que é que a gente pode se encaixar. Mas, por exemplo, quando é no caso de uma universidade fora do país, que você não tem como ter esse contato direto com o orientador, às vezes você nem conhece, não sei se você precisou passar por isso para a Alemanha, como é que é não, lá. não. Nesse caso, realmente não precisei. Tinha um programa em específico, por exemplo, que é o Estipêndio Ungarico, que é um programa lá da Hungria. E aí eu podia meio que optar para me inscrever ou para mestrado e doutorado. E para o doutorado tinha realmente que entrar em contato com o orientador, já tinha que ter um projeto de pesquisa. Pela questão do tempo que eu tinha para me inscrever no programa, eu terminei me inscrevendo para o mestrado na época, exatamente por conta disso, porque eu não ia ter tempo de entrar em contato com o orientador, ter aceite, fazer projeto e etc. Mas, assim, pela maioria dos casos que eu vi, pelo menos, só há necessidade de ter contato com o orientador quando você vai se inscrever para o doutorado, realmente. Para o mestrado não precisa. Isso E só foi uma do coisa que eu federal esqueci. da Europa ou mais, tipo, mais para a Alemanha mesmo? Não, para a Europa mesmo. Acho que todos os programas que eu me inscrevi, na verdade, foram assim. E eu basicamente me inscrevi para programas de lá, né? Então, minha experiência foi essa. E lá no Para quem Japão, por exemplo, que foi o único que foi fora desse eixo aí da Europa, a gente não precisava entrar em contato com o orientador antes, não, só depois. no meu caso, assim, como eu sempre quis muito fazer mestrado na América do Norte, né? Então a gente tem muito esse modelo. A maioria das universidades, uma ou outra, segue esse teu modelo, assim, de você, depois que aplicar, ter ser direcionado para a pesquisa. Mas geralmente você precisa já ter conversado e o orientador ter te aceitado de forma extraoficial, até para saber se o que você está esperando, a sua área de pesquisa vai se encaixar no projeto ali e você não perder tempo. Assim, o americano é muito prático, né, nesse sentido. E aí, assim, isso foi uma das dificuldades que eu tive, né? Poxa, como é que eu vou fazer para conseguir que o cara goste de mim sem ele nem me conhecer? E aí eu acho que uma das coisas é a questão da proatividade, de novo. Então, uma coisa que você tem que saber é que você vai levar um monte de não, né? Então, o que é que eu fiz? Eu saí mandando um monte de e-mail
Entrei lá no site das universidades que eu queria, vi o programa, né? Então eu gosto muito da parte de medicina clínica, né? Onde eu fiz residência, e na parte de cardiologia, que a gente já fazia pesquisa há muito tempo, e saí vendo, ó, esse daqui, esse orientador aqui trabalha mais ou menos na área que eu tô parecido. E mandava um e-mail, ó, com inglês bonito, pelo amor de Deus. Se você não sabe, não é muito bom em inglês, já vai treinando inglês, assim. Lucas passou no mestrado da Alemanha, mas apesar disso, a seleção foi em inglês, né? A entrevista foi em inglês, eles pedem prova de inglês. A maioria dos países é assim, né? Não pede, obviamente, um inglês absurdo, mas você tem que ter um inglês básico, né? E aí você manda lá explicando, ó, meu nome é fulano de tal, minha formação é essa, e eu estou interessado em fazer pesquisa nessa universidade por tais motivos, me identifiquei como você, com o orientador, por tais motivos, li essa sua pesquisa, acho que isso é interessante, então acompanhei já essa tua pesquisa e acho que eu poderia acrescentar nisso. Então, não fazer aquela coisa geral, né? Mostrar que você tem algo a acrescentar como pessoa para aquele pesquisador, porque a gente tem que lembrar que ele não conhece a gente, então, primeira coisa é se mostrar proativo e se mostrar como você pode ser útil para ajudar o time dele, né? O que é que você tem de especial? Por que é que eu deveria ser escolhido? A pergunta é essa. Manda teu currículo, o currículo lá com publicação, com o que é que você já fez. Alguns lugares você pode mandar a carta de interesse ou você pode já mandar isso no corpo de e-mail. Obviamente, sem ser uma coisa muito grande, porque geralmente esses pesquisadores são bem ocupados. E perguntar, eu queria ir, eu queria saber se você tem interesse, disponibilidade. Geralmente, depois que você recebe vários não, você vai receber alguns sims, e aí se agenda uma entrevista, né? E aí, pelo menos comigo, e uma entrevista com Gordon Guyton, né, que é o pai da medicina baseada em evidência. Eu sou meio suspeito a falar que eu gosto muito do assunto. E aí o cara não me conhecia, e aí eu fiquei super nervoso, fui lá e conversei com ele. E é meio que um filtro, assim, né? Ele vai ver se seu inglês de fato é um inglês que dá para fazer pesquisa, se você realmente está comprometido aí a aplicar para o processo. E aí ele te aceitando, você consegue se preparar aí para aplicar para o mestrado. Acho que lá o que se pede é basicamente isso que você falou, né? Então já é bom ter o histórico traduzido, às vezes o diploma eles pedem também além do histórico, né? Geralmente são 2 ou 3 cartas de recomendação, como tu falasse, e tem geralmente o requisito da língua, né? De forma geral, o inglês. Aqui no Brasil, a gente até fez 2 provas diferentes, né? Tu fizesse o TOEFL, que é mais um modelo americano, eu acabei fazendo o IELTS. E aí, como é que era a exigência lá para a Alemanha em relação à língua, tu lembras? Então, para o programa que eu me inscrevi, especificamente para o TOEFL, por exemplo, eles pediam 92. Para o IELTS, eu acho que era 6,5, na verdade. Mas, assim, esse é um ponto muito importante também, porque varia muito de cada país. E Você de percebe que... também de cada universidade. Você percebe que, de um modo geral, os países que são nativos de língua inglesa, geralmente eles exigem um inglês melhor, né, uma nota maior. Por exemplo, eu não cheguei a me inscrever para nenhum programa lá nos Estados Unidos, mas eu dei uma olhada, na verdade, em alguns deles. E, por exemplo, eu tirei 98 no TOEFL e para, por exemplo, Harvard não daria. Eu acho que eles pediam 102, era uma coisa assim. E para algumas outras universidades, principalmente aquelas da Ivy League, que são as melhores universidades do país, era muito comum eles pedirem uma nota de inglês muito alta, era 106, sabe, 110. Então, assim, ficava bem mais difícil. E, ao mesmo tempo, algumas outras universidades dos Estados Unidos mesmo pediam 95, 90, sabe? É muito variável, principalmente as universidades menores. E dependendo do país também, essa nota varia muito. Você percebe que os países, por exemplo, do leste europeu, eles tendem a pedir médias muito menores nas provas. Por exemplo, lá na Hungria tinha algumas universidades que pediam 78 no TOEFL, sabe? Uma nota bem mais baixa. Então, assim, dependendo do seu nível de inglês, você também vai ter oportunidades diferentes aí para poder se inscrever para os programas, né? Enfim. Para quem não conhece as provas, né? O sistema existe um sistema de pontuação diferente, mas a gente tem aquela tabela, né? Como europeia. Então, geralmente, aí um 6,5 no IELTS, um 100 no TOEFL, dá em torno aí de, acho que B2, né? Que seria um inglês avançado, mas que não seria aquele inglês proeficiente. Lá no Canadá, quando eu olhei,
Eu vi também que dependia muito disso. Então, na universidade McGill, que é uma das melhores universidades para o mestrado, por exemplo, você precisa de um B2 a C1, né, que seria aí uns 6,5, 7 no TOEFL, no IELTS. E, por exemplo, se você quer fazer doutorado, aí a pontuação ainda é maior. Geralmente as pontuações de doutorado, o mínimo que eles pedem são 7, ou seja, pedem que você seja no mínimo C1 para frente para você poder entrar no doutorado, porque de fato você vai precisar se aprofundar mais no assunto, você precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada, o tema de duração é maior, geralmente você precisa apresentar, dar aula, né, durante o doutorado, então no mestrado não é obrigatório no mestrado você ter estágio de docência, mas no doutorado é, né? Então você vai precisar dar aula, ensinar alunos, então você vai precisar ter um nível de inglês maior. Stefan perguntou aqui, Lucas, ter participado de mestrado ou doutorado europeu facilita o processo de revalidação de diploma? Acho que no caso da Alemanha em si. Especificamente, quanto à revalidação de diploma, eu diria que não, porque o processo seletivo geralmente não tem esse tipo de exigência, sabe? É você realmente entregar o diploma, enfim, os documentos da universidade, fazer a prova de línguas, também tem que ter, e a prova de conhecimentos teóricos, né? E prática também. Então, especificamente aí não pesa, mas para a entrada, por exemplo, na residência é algo que se conta também por exemplo, na Alemanha, você geralmente aplica para o hospital, né, enfim, diretamente que você quer fazer o seu programa de residência, então eles vão considerar publicações que você tem, seu currículo, enfim, e aí também isso vai pesar. E isso é algo meio que uma opinião unânime do pessoal que vai para lá, que diz que se você tiver algum grau de estudo lá na Alemanha, por exemplo, eles consideram isso muito na sua seleção. Você fez mestrado lá, doutorado, é como se tivesse um selo de qualidade, digamos assim, sabe? Então, isso termina pesando de alguma forma, na verdade. E até para outros países, assim, a gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, o processo de revalidação americano, né, o USMLE, que é bem conhecido, muita gente tem tentado ir para fora aí do país. Geralmente, na entrevista, eles pedem que você tenha duas cartas de referência e geralmente eles não consideram do seu país. Então, geralmente você precisa de cartas fortes e de nomes de lá. E aí, obviamente, se você entra para fazer um mestrado, um doutorado e o cara te conhece e você foi bom, você fez bastante pesquisa, além de você ter a pesquisa, você tem uma carta de recomendação de um cara de lá, de um cara bom, de um cara que é referência, que é diferente, por exemplo, você tem uma referência lá do país que você quer e você tem uma referência daqui. Sua referência aqui pode ser muito boa, pode conhecer bastante, mas pode ser que eles não conheçam, e aí eles vão dar, obviamente, mais credibilidade, mais peso para uma carta de alguém que é de lá. Eu apliquei, né, para aquele programa do mesmo conglomerado universitário, né, lá em Groningen, na Holanda, e aí era um doutorado de genética, né, em doenças raras, e aí, assim, lá é considerado como uma vaga de emprego, né, o mestrado ainda é considerado como formação, mas o doutorado já é uma vaga de emprego, como pesquisador. E aí era um pouquinho diferente, né, era só entrevista, então você não precisava com comprovação documental, que é uma coisa bem rara de acontecer, mas ele até falava que, por exemplo, depois que você termina o doutorado nessa área, você meio que facilita seu caminho, se você tiver o diploma revalidado, para entrar direto na residência de cardiologia. Então, isso também acontece em alguns lugares dos Estados Unidos. Existem lugares nos Estados Unidos em que você não precisa revalidar o seu diploma. A maioria precisa, mas se você fizer, por exemplo, um fellow, um doutorado, até no Canadá, nos Estados Unidos, você consegue ser incorporado como staff ou entrar na residência de uma forma mais fácil por você ter esse contato aí com os chiefs, né, os chairs dos programas. Então, acho assim que, principalmente para a gente que não tem formação no exterior, acho que é um caminho que vale muito a pena e que é um caminho que muito brasileiro tem tentado, principalmente porque a gente sabe que as provas de revalidação para médico não são tão fáceis, né? Eles têm muito médicos assim, médicos de área de saúde em geral, eles têm uma formação muito focada em ciência básica e a gente tem uma formação muito mais voltada para a clínica. E aí isso acaba pesando um pouquinho quando você vai parar para estudar. Então é uma forma boa assim de conseguir ser competitivo, digamos assim, né? Eu acho que até algumas especificidades, assim, até de conteúdo mesmo, por exemplo.
quando eu fiz meu intercâmbio lá na Itália, eu percebia, por exemplo, uma questão bem simples de epidemiologia de câncer, por exemplo, que aqui no Brasil o mais comum é câncer de pele, mas lá era câncer de pulmão, por exemplo, porque tem uma questão muito cultural de tabagismo, sabe? Muitas vezes até desde a adolescência, eles começam muito jovens já, e aí tem essas particularidades que, enfim, para fazer prova e etc., são importantes também. Questão de medicações, que algumas aqui são autorizadas, por exemplo, mas lá são proibidas, então tem algumas variações que eu acho que se você tiver um tempo de estudo no país, eu acho que vai ajudar muito também, até para facilitar na sua aprovação. Além da questão do conhecimento do idioma também, né? Dependendo do caso, vai ajudar bastante também. Meu irmão fez medicina em Cuba, né? E aí, apesar dele ser nativo, brasileiro, etc., às vezes ele tem até dificuldade de reconhecer termos da medicina que a gente usa aqui, que é totalmente diferente do espanhol, e ó, que é uma língua próxima, né? Então, às vezes realmente você ter essa experiência ajuda bastante. Mas assim, uma coisa que é muito importante que o pessoal sempre, meu Deus, mas como é que eu vou estudar? Vou ter que pagar vou ter que doar meu rim, né, para estudar fora. Como é que a gente consegue bolsa? Conta aí, como é que tu fez para conseguir uma bolsa para estudar na Alemanha 2 anos sem ter custo com nada? Então, eu acho que, de um modo geral, a gente vai ver que tem várias opções de programas aí que tem bolsas de estudo. Isso vai para qualquer área, na verdade, do conhecimento. Para o pessoal de exatas e saúde, termina tendo realmente um pouco mais de opções, mas existem programas de bolsas para qualquer área do conhecimento, né? Para o meu programa, por exemplo, que é o programa Inovação Médica, ele é um dos programas de mestrado do programa do Erasmus. E aí o Erasmus ele tem uma lista enorme de programas de mestrado que tem opções de bolsa, mais ou menos metade das vagas dos programas são com bolsas de estudo, que pagam mais ou menos 1.000 euros por mês, enfim, algumas outras vantagens também. E tem para todas as áreas do conhecimento. E todos esses programas de Erasmus, eles seguem a mesma organização, que você passa pelo menos por 2 países, né? Um ano em cada, geralmente. No meu caso, eu vou passar um ano lá na Alemanha e um ano na Suécia. E aí você passa pelas duas universidades e recebe diploma dos 2 países também. Então é um programa muito, muito bacana. E tem várias opções aí de bolsas de estudo, enfim, para você fazer. Tem alguns outros programas também que têm bolsas de estudo. Por exemplo, na Alemanha tem o DAAD, que tem dois subprogramas, que são a EPOS e a Helmut-Schmidt, enfim, que você pode pesquisar também. Tem o MEXT no Japão, tem o Estipendio Hungárico na Hungria, enfim, existem várias e várias opções de bolsa de estudo. Para o pessoal também que quer Estados Unidos, tem várias universidades lá que têm programas de bolsa de estudo próprios também, que você pode estar se inscrevendo. Às vezes você nem precisa se inscrever para a bolsa de estudo especificamente, às vezes você mesmo se candidatando já para a vaga na universidade, você já está concorrendo automaticamente para a bolsa de estudos também. Eu lembro que eu me inscrevi para, por exemplo, a Universidade de Pádua, na Itália, e lá eles tinham opções de bolsas também funcionavam dessa forma. Você se inscrevia para o programa de mestrado e automaticamente você já era um dos candidatos à bolsa, sabe? Enfim, meio que os primeiros colocados tinham acesso à bolsa de estudos. E se você for fazer, por exemplo, doutorado, como a gente conversou em muitos desses países, o doutorado você meio que já é considerado um empregado, então você vai receber bolsa, na maioria dos casos. Né? Enfim, é bem difícil, dependendo do programa, você não ter recebimento de bolsa de estudos, inclusive. Isso. E assim, a gente também tem a opção de é, programas e fundações, acordos entre países. Então, por exemplo, aqui, como está na América Latina, existem algumas instituições que fornecem bolsas só para quem é da região da América Latina e Caribe, né? Tem um quantitativo. Para algumas áreas específicas, como ortopedia, existem bolsas só para esse desenvolvimento de tecnologia nessa área. E aqui no Brasil a gente tem a Fundação Lema, né? Que a Fundação Estudar, a Fundação Lema, que você tendo sido aprovado, você aplica para a bolsa e você consegue o custeamento completo. Então a gente tem muitos casos aí de estudantes que passaram em Harvard, por exemplo, e Yale, e a mensalidade é absurda, e aí eles custeiam, né? Existem bolsas do CNPq e agências de fomento também que são um pouquinho mais difíceis de conseguir, né? Como a FACESP, a FACEP aqui em Recife, o próprio CNPq. E outra opção também é a indústria. Assim, dependendo da área que você queira, as indústrias farmacêuticas sempre estão oferecendo programas de bolsas específicos. Então, por exemplo, eu lembro que na época que a gente estava na graduação, eu fiquei louco, porque tinha um programa lá nos Estados Unidos e que era
pela Merck, né? E era um programa que você participava e você conseguia entrar já para o programa de doutorado com a bolsa deles para desenvolver um produto farmacêutico, uma tecnologia naquela área que eles têm mercado, né? Então aí no campo de vacinas, enfim, é uma outra opção também. Fora que depois que você está na universidade, né, às vezes você não consegue bolsa, precisa entrar, existe a opção de você depois angariar uma bolsa lá, né? Se você tiver destaque como acadêmico, ou então, dependendo se você for até uma minoria, né? Comunidade negra, LGBT, mulher. Então, se você for de alguma minoria, refugiado, eles têm opções de bolsas bem específicas que variam aí de programa para programa, né? E se você de repente precisar pagar também, dependendo do país, eu acho que tem alguns que têm boas opções, como por exemplo a Alemanha, que a maioria das universidades são gratuitas, Sim. ou se você tiver que pagar é uma taxa semestral muito baixa, às vezes 500 euros mais ou menos. E você tem a opção muitas vezes de trabalhar, né? Como estudante, você pode trabalhar meio período, como é o caso da Alemanha, Irlanda, enfim, tem vários países que têm essa opção também. Então, em último caso, eu acho que dependendo do país que você for, pode valer muito a pena também. Eu lembro que quando eu estava olhando as opções do Canadá, no Canadá isso é um pouquinho difícil, assim, não são todos os programas que têm bolsa, ou o programa tem bolsa e você já entra com bolsa, ou a universidade meio que responsabiliza você para conseguir essa bolsa. E aí as opções são basicamente essas. Pode entrar e começar a pagar no primeiro ano, se dedicar ali para tentar aprovar um grant de pesquisa e o seu orientador colocar uma parte daquele dinheiro que vai para sua pesquisa como uma bolsa para você. E aí, às vezes, você ter um visto de morador permanente pode reduzir o custo que você vai ter nesse primeiro ano, né? E existe a possibilidade de você tentar aplicar eles chamam de AIDS, né? Que é como se fosse uma ajuda de custo, né? Que acaba não cobrindo tudo, né? Moradia, etc. Mas pelo menos você consegue não pagar pelos seus estudos, né? Isso. E me diz uma coisa, tu já tá terminando o mestrado aqui no Brasil. Por que que tu decidiu refazer teu mestrado lá fora? E que assim, é uma coisa que eu também fiz e que provavelmente eu farei. O que é que tu acha? Nosso mestrado é ruim, é? Não exatamente seja ruim e tudo mais, enfim, mas eu acho que são opções muito diferentes, na verdade. Aqui eu acho que, de um modo geral, os nossos programas são muito mais focados em pesquisa, e tem um pouco menos, assim, entre aspas, da parte de ensino. Pelo menos assim, para mim, por exemplo, eu queria muito trabalhar com a parte de pesquisa translacional, que aí a gente traz muita parte de ciências básicas também, então eu queria ter mais um tempo estudando medicina molecular, quer dizer, biologia molecular, genética e tudo mais. Eu acho que fazendo um mestrado que focasse um pouco mais nessa parte também, eu teria um embasamento maior, né, para poder fazer esse tipo de pesquisas futuramente. Então, para mim foi muito por conta disso também. Além das opções também de programas, eu acho que o programa, por exemplo, de mestrado do Erasmus são muito interessantes, com essa opção de você passar por dois países. Tem opções assim incríveis de universidades, geralmente são universidades muito boas. Por exemplo, essas duas universidades que eu vou passar, tanto na Alemanha quanto na Suécia, por coincidência, são as mais antigas de cada país, especificamente. Então, são universidades também muito boas, de excelência, tem ótimos professores, enfim. Então, eu fui muito pelo programa também, sabe? E pelas oportunidades que o programa traria para mim, de um modo geral. E eu acho que é isso. Eu tenho uma impressão muito parecida, assim, eu conversei com algumas pessoas que tem uma pesquisadora aqui brasileira que ela acabou indo para fazer pesquisa lá no Canadá e acabou ficando, e aí ela, enfim, agora ela é pesquisadora responsável por vários estudos grandes, e ela me falou, ó, eu saí daqui com um doutorado e quando eu cheguei lá na entrevista eles me falaram assim, ó, a gente vai te admitir porque você é muito boa, mas pra gente você não é doutora. O seu doutorado no Brasil não vale nada. Nossa. E aí, até um pouco, você soa um pouco pedante, né, quando você ouvir isso, mas realmente é uma diferença muito grande. Acho que o principal ponto é essa questão da formação. Eu acho que também eu não conseguiria, não acho que eu teria conhecimento de ciência básica suficiente para acompanhar um doutorado em genética ou, por exemplo, em ciências básicas. Mas acho que na questão clínica a gente tem realmente uma boa formação.
Agora, isso é diferente, por exemplo, de alguns programas como, por exemplo, o PPGIT, né? A gente tem notas CAP 5, tem muito programa de internacionalização. Então, você fazer mestrado ou doutorado sanduíche. Que, para quem não sabe, você começa fazendo curso aqui no Brasil, faz um período fora e você volta para o Brasil e geralmente você acaba terminando com dupla titulação, dependendo do acordo que a sua universidade tenha. E aí, assim, pelo menos o pessoal que faz ciência básica, principalmente na área de farmacologia, farmácia, de inovação, tecnologia, eles têm, assim, é meio que comparável, né? Dependendo, assim, de alguns centros aqui no Nordeste. A gente sabe que o UFPE é referência, mas em algumas universidades como o USP, Unicamp, mesmo a própria UNB, são ótimas universidades para quem quer fazer pesquisa, né? Exato. E o Aqui, que é acho que especificamente na UFPE, por exemplo, tem o PRINT, né, que é o Programa de Internacionalização, que é para o pessoal do doutorado. Tem isso? algumas exigências, geralmente que é média, você tem que estar pelo menos um ano no doutorado, tem que fazer prova de línguas também. E aí, e assim, de um modo geral, pelo que a gente observa, inclusive sobra vagas às vezes, até mesmo por questão de nível de conhecimento no idioma, sabe? Porque muitas vezes o pessoal não tem um nível, enfim, geralmente eles pedem B1, B2, não lembro agora. Acho que é B2, na verdade, em algum idioma que você queira se inscrever e às vezes sobra vaga porque não tem gente para poder fazer a prova, sabe? E você tem a opção de passar 6 meses em alguma universidade aí em outro lugar do mundo. E, então, assim, tem oportunidades, sabe? Eu acho que para quem quer, tem opções. Basta realmente ter um tempo de preparação aí. E geralmente, nesses casos, você vai custeado com bolsa do CNPq, né? Então, Isso. já está na universidade, é até mais fácil você conseguir do que aplicar para uma universidade por fora, digamos assim, aplicar inteiramente para o programa fora do país. E acho que isso é válido principalmente para quem não tem interesse de morar fora do Brasil, né? Mas tem interesse de ter uma formação de excelência. Então você tem a oportunidade de ir lá, aprender como é que eles fazem pesquisa com tecnologia de ponta e tem a oportunidade de trazer isso para o seu país, trazer isso para a sua universidade. Eu acho isso muito legal, né? E você acaba não tendo custo, você tem a chance de você ir lá lapidar o idioma, né? Porque você vai estar vivendo num país da língua que você escolher. E fora que a questão cultural, assim, acho que é uma coisa que abre muito a cabeça, assim. Eu lembro que quando eu entrei, eu voltei, na verdade, quando eu estava no meio do meu intercâmbio no Chile, que eu voltei pra cá, minha cabeça abriu. Eu acho que assim, o período mais produtivo da minha vida durante a graduação foi justamente depois que eu fiz o intercâmbio, porque eu meio que percebi que assim, Recife era só isso aqui de um mundo de possibilidades que a gente pode ter, né? Acho que isso é muito legal, abre muito a cabeça de quem está aqui no Brasil. É uma experiência fantástica mesmo. Para mim foi a mesma coisa. Depois que eu voltei do intercâmbio, minha visão assim de mundo mudou muito. Por exemplo, questões simples como, por exemplo, aprendizado de idioma. Aqui no Brasil a gente tem aquela visão às vezes de, nossa, fulano fala inglês, que incrível, sabe? E quando você vai lá fora, eu conhecia gente que falava 3, 4 idiomas, era algo completamente normal. E um menino até que falava 9 idiomas, por exemplo, enfim, sabe? É algo muito mais usual, assim, do que a gente imagina. Então, além disso, você tem a opção de estudar muitas vezes com professores que são de excelência, que produziram estudos que a gente estuda aqui no Brasil, sabe? Que a gente discute muitas vezes. Então, você percebe que tem um mundo fora dessa caixinha aqui que a gente vive. Então, é uma experiência fantástica, de crescimento tanto profissional quanto pessoal também. E o que é que tu acha assim em relação será que mestrado, doutorado, a carreira acadêmica é para mim? A carreira acadêmica é só para quem quer fazer pesquisa? Porque a gente falou muito em pesquisa, mas assim, por exemplo, para você dar aula, se espera que você tenha, dependendo da universidade, por exemplo, se você quer fazer um concurso para ser professor titular na federal, você tem que ter pelo menos doutorado, né? Para professor Isso. titular, se for professor adjunto, tem que ter pelo menos mestrado. O que é que tu acha? Assim, existe perfil de gente que tem que fazer doutorado e mestrado ou não? Qual é a tua opinião, assim? Rapaz, eu acho que isso é tão particular, assim, na verdade. A gente vê que muita gente faz, às vezes, até por questão de titulação mesmo. Mas tudo isso também depende muito do perfil do programa. Tem programa também que é muito mais voltado para a pesquisa, tem outros que são mais voltados até mesmo para a parte profissional. Eu acho que se você já tem uma especialidade, por exemplo, e você quer se aprofundar em algum tema específico dela, eu acho que vale muito a pena fazer a pesquisa, porque você vai aprender muito também.
sobre aquela determinada doença, sobre aquela determinada situação ali que você está, seu objeto de estudo, né, de um modo geral. E dependendo de onde você for, é algo também que tem um peso profissional, né? Por exemplo, na Alemanha, você só pode ser considerado doutor se você tiver doutorado realmente, senão você é somente um artesy, né, que é o médico. Então, para eles, se você vai atrás de um médico, por exemplo, tem uma diferença muito considerável se o médico tem doutorado ou não tem. Então, enfim, isso é algo muito peculiar também, mas eu acho que de um modo geral vale a pena sim fazer mestrado, doutorado, mesmo que você não queira trabalhar diretamente com pesquisa, mas eu acho que por uma questão de aprendizagem também é algo que vai lhe trazer bastante, independente do que você faça depois. A impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender o papel do mestrado e doutorado na sua vida acadêmica, né? E também de quando fazer. O mestrado e doutorado são programas que exigem muito, assim, né? É um nível de formação a mais, você precisa dedicar ali um tempo para fazer pesquisa e existe todo o rito, burocracia da pesquisa, de você estudar a fundo aquele tema para tentar desenvolver uma hipótese, tentar ver a melhor forma de testar essa hipótese. E aí, talvez, eu não recomendaria, por exemplo, você fazer um mestrado ou doutorado quando a sua vida está um desastre. Né? Muita gente está assim, minha vida amorosa tá ruim, minha vida financeira tá ruim, minha vida profissional tá ruim. Vou fazer o quê? Vou fazer um mestrado. Aí você acaba assim, você entra, assim, o chute que faltava para você sair rodando a ladeira. A gente tem muito caso, infelizmente, ainda de mestrandos e doutorandos, né, de alunos de pós-graduação que acabam adoecendo e acabam perdendo, não conseguem terminar o mestrado, ou acabam desenvolvendo doenças sérias mesmo, uma depressão importante, e acabam, enfim, diminuindo a performance no trabalho, enfim, acabam interferindo na vida pessoal. Então, acho que é uma coisa que precisa ser planejada, né, como tudo na nossa vida, e que acho que, assim, não é para todo mundo ser feito, né, não tem problema se você não quiser fazer mestrado, você não quiser fazer doutorado, mas acho que é um passo da sua carreira que você deve dar no momento que você se sentir confortável, assim, sem muita pressa, sem muita agonia. Você pode ser um bom médico, você pode ser um bom especialista, um bom profissional, sem necessariamente precisar ser chamado de doutor, né? São coisas bem diferentes. Isso. Mas uma coisa que é importante também é a gente saber escolher o orientador. Infelizmente, a gente sabe que tem muito orientador que meio que joga o aluno e aí você meio que se vira, isso principalmente aqui no Brasil. Então, acho que o principal ponto para você escolher um programa, primeiro é a universidade, né? Você tem uma instituição boa. Não adianta você fazer numa instituição que não tenha renome. Mas, às vezes é melhor você fazer um programa com um orientador que seja menos famoso, que seja menos, digamos assim, reconhecido, né? E fazer com um orientador que seja um orientador que está entrando agora, que tem mais paciência, porque essa pessoa é que vai ensinar de fato como fazer pesquisa. Né? Eu acho que não faz muito sentido a gente passar por um processo de fazer um mestrado, um doutorado para ter o título e não saber o que um mestre ou um doutor precisa saber. Né? Então acho que são assim, acho que é uma coisa que a gente precisa falar mais sobre e pensar antes de fazer. Acho que isso entra até na questão do ponto, né? Do que você deve considerar para poder escolher um programa, tanto para essa questão de orientador que você vai ter, né, da instituição também. Às vezes a gente pensa muito, eu quero ir para uma instituição renomada e etc. Mas de repente, em uma instituição menor, você teria oportunidades de aprendizado muito maiores, oportunidades profissionais também depois, você vai ter uma rede de contatos muito melhor. De repente, para a área de pesquisa que você quer desenvolver, uma instituição menor, enfim, num outro país, por exemplo, pode ter uma opção melhor para você. Então, tem que considerar tudo isso, além também de questões mais específicas do próprio lugar que você vai morar. Por exemplo, é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, mas a cultura do país que você vai pesa, o clima, enfim, o tamanho da cidade que você vai morar, sabe? Tudo isso influencia muito na sua escolha. Porque tem gente, por exemplo, que não aguenta frio de jeito nenhum. Então, se você vai para um país da Nova Zelândia, sabe, para poder estudar lá, talvez vai ser algo muito, muito difícil para você, sabe? Para algumas pessoas chega a ser insuportável, às vezes você termina até desistindo do programa por conta dessas outras questões que você nem considerou na hora de
escolher o programa que você vai aplicar, né? Então, Às vezes tem que distância pensar em tudo isso. e a solidão, né? Então às vezes é A melhor, língua também. pois é, às vezes é melhor você fazer um programa aqui no seu estado, fazer aí na sua cidade, do que você sair aqui para São Paulo, imagina, e se mudar e ficar lá sozinho. Então são coisas que a gente não considera no momento da aplicação, mas que são importantes depois que está no processo, né? E doutorado direto dá para fazer, dá para sair da graduação e ir direto para o doutorado. Dá sim. Essa é uma questão bem um pouco polêmica, eu diria, mas, de modo geral, há algumas opções sim de doutorado direto, tanto aqui no Brasil quanto fora. Aqui em Pernambuco, por exemplo, para o pessoal que é da área de medicina, de saúde, eu conseguiria, acho que, pontuar duas opções de programa, né? Que tem a RenorBio, a gente tem doutorado em biotecnologia, que tem a opção de entrar para o doutorado direto. Também tem o da Fiocruz, na área de saúde pública, que também tem a opção de entrar com o doutorado direto. Alguns outros programas, como por exemplo o nosso, na inovação terapêutica, você tem a opção de entrar no mestrado e passar para o doutorado antes de terminar o mestrado, enfim, se você terminar até 1 ano e meio, enfim, tem algumas exigências. Mas, assim, para entrada realmente no doutorado, tem essas duas opções. Fora do país também tem algumas opções para doutorado direto. Não é tão comum assim, eu acho, dependendo de onde você for. Pelo menos dos que eu vi, a maioria pediam mestrado. Eu acho que a exceção assim dos que eu apliquei, por exemplo, foi o MEX para o Japão, que aí você podia realmente se aplicar para a bolsa de pesquisa e aí lá você poderia entrar no doutorado direto, se o seu professor aceitasse, né, que é o que a maioria do pessoal falava. Se o professor deixar, você consegue entrar. Mas tem muitos que não deixam, então, enfim, isso é muito particular. Aqui no Brasil, assim, o pessoal tem muito acha que é meio impossível, assim, para você entrar no doutorado direto, você tem que cumprir algumas exigências que meio que equiparam você a um mestre. Então você tem que demonstrar que durante a graduação, basicamente, você fez pesquisa e desenvolveu as habilidades necessárias que um mestre faria naqueles 2 anos, né? Então você acaba encurtando aí um pouquinho o caminho, pode acabar entrando um pouquinho mais verde, mas é uma coisa que não é impossível de ser feita. Mas, assim, é uma coisa que precisa ser planejada, né? Então, sempre, desde o início da faculdade, a gente sempre quis, né, tentar fazer, e a gente sempre meio que se esforçou para isso e deu, né? É, mas uma coisa que pesa muito também principalmente a apresentação de projeto. Geralmente para doutorado, principalmente doutorado direto, você tem que apresentar um projeto. E aí, óbvio, se você não tem um orientador, se você não tem a habilidade de desenvolver pesquisa, você não vai conseguir aplicar para um doutorado direto. Então acaba sendo de uma forma mais seleta e assim, às vezes não faz muito sentido você querer passar direto para um doutorado se você, fazendo seu exame de consciência, sabe que você não tem as habilidades de quem faz mestrado. Então adianta de que eu ter um título de doutorado e fazer o doutorado de qualquer jeito só porque é um título, né? Acho que a experiência, o conhecimento vai valer muito mais do que esse título na sua carreira e assim, no seu dia a dia, para você conseguir se destacar e conseguir crescer como profissional, né? Isso. Uma coisa que é muito comum lá fora é o programa MD-PhD, né? MD-PhD. Você acaba estendendo aí o tempo da formação da faculdade de medicina e sai com a dupla titulação, né? De médico e doutor em medicina. E Isso. aqui no Brasil isso está começando a acontecer. Existe um programa na Universidade de São Paulo que você pode fazer isso. E que você já escolhe essa opção desde o início, né? Então acho que não é uma coisa tão comum porque não é uma coisa que todo mundo conhece. A maioria das pessoas já não entra na faculdade querendo fazer pesquisa, né? Isso vai sendo desenvolvido com o tempo. Mas acho que é isso, assim, acho que a gente conseguiu falar aí das principais coisas e tirar a dúvida do pessoal. A live vai ficar salva, então se alguém tiver alguma dúvida aí pode falar comigo, mandar mensagem no inbox, podem adicionar Lucas aí falar com ele também. E aí qualquer coisa a gente pode fazer uma nova live abordando algumas coisas mais específicas sobre como fazer e revalidar fora do país e coisas mais nesse sentido aí de como sair do país. Muito obrigado aí pelo convite, Marcelo. Muito obrigado pelo pessoal aí que assistiu a live e mandou as perguntas. Eu estava lendo aqui os comentários de todo mundo, tá, que falou.